A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o evangelista Marcos Vinícius. Nesse momento, Deus tem uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de mudança de vida, uma palavra de restauração, uma palavra de força e de salvação para a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ler Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 31 ao 37, que nos fala sobre a cura de um surdo e gago. E a Bíblia nos fala, de novo, se retirou das regiões de Tiro e Sidom e foi até o mar da Galileia, através da região de Decápolis. E lhe trouxeram um surdo e gago, e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte da multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e tocou-lhe a língua com saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-te. Seus ouvidos foram abertos e logo o impedimento da língua se desfez e falava perfeitamente, mas lhe ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo tem feito bem. Até os surdos faz ouvir e aos mudos falar. Olha só que interessante, a Bíblia nos fala sobre um homem que tinha dois problemas: a surdez e a gagueira. E a Bíblia nos fala que de novo se retirou Jesus das regiões de Tiro e Sidom, ou seja, Jesus já tinha ido lá outra vez. Então olha só que interessante, nós vimos pela Bíblia que Jesus, sendo o Filho de Deus, sendo o próprio Deus, quando há necessidade de cura e de libertação, quando há necessidade de mudança de vida, Ele vai em certos lugares quantas vezes for preciso. Ele vai em certas casas quantas vezes for preciso. Porque a missão de Jesus é curar, libertar e salvar. Então, de novo, Jesus tinha se retirado das regiões de Tiro e Sidom, porque ele já tinha ido naquele lugar, porque pessoas precisavam de ajuda. E ele se retirou de lá, depois de ter feito a vontade de Deus. E foi até o mar da Galileia, através da região de Decápolis. E levaram até Jesus um surdo e gago. E rogaram a Jesus, pediram para Jesus, que Jesus pudesse colocar a mão sobre ele. Porque o povo cria, louvado seja Deus, que Jesus, sendo o Filho de Deus, Ele tem, como tinha também e sempre terá, o poder sobre as enfermidades, sobre as doenças. Então o povo constantemente, se os irmãos forem ler o Evangelho de Mateus, Lucas, Marcos, João, os irmãos vão ver que constantemente o povo levava dores, doenças e enfermidade até Jesus, a fim de que Jesus pudesse dar um basta. E assim era segundo a fé daquele povo. Era mais ou menos assim: o povo estava doente, o povo buscava Jesus, o povo tocava em Jesus, ou Jesus tocava no povo e era curado. O povo tinha um familiar doente, o povo tinha uma pessoa amada doente e rogava para que Jesus pudesse tocar ou liberar uma palavra de cura. E assim era feito.
Então não é diferente nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer que constantemente, nos dias maus que nós estamos vivendo, a qual a peste, a praga, as enfermidades, a fome, a doença têm se multiplicado, Deus, Ele quer que nós levamos os nossos problemas para Ele. Deus, Ele quer que você leve o teu cansaço para Ele. Deus, Ele quer que você apresente a tua dor para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, Ele é o único que pode te ajudar. Jesus, Ele é o único que sabe verdadeiramente, no oculto e no profundo, do mais íntimo do teu coração, o que você está passando. Então, minha irmã e minha irmã, não fique sofrendo mais, não fique se lamentando pelo que te aconteceu, não fique angustiado, angustiada pelo que está te acontecendo. Tome uma atitude e leve o teu problema para Deus nas campanhas, na igreja, em oração, em humilhação, em súplicas, em jejum, porque Deus, Ele vai te responder. Essa enfermidade que você está passando não é para a morte. Essa afronta que você teve não é para a morte. Esse mal que se levantou contra a tua vida, esse seu cansaço não é para a tua morte. É para você levar para Deus te dar descanso. Porque a Bíblia nos fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então o que você está passando não é para você desistir, não é para você parar, é para você continuar e entender que existe um Deus acima das mais altas nuvens, assentado sobre o seu trono, olhando para a tua vida, esperando você reconhecer que Ele tem a cura para o teu problema, reconhecer que Ele tem a resposta para a tua dúvida. Louvado seja o nome do Senhor. Então não perca tempo sofrendo nessa terra. Deus, Ele não quer que o ser humano sofra. Deus, Ele não quer que o ser humano tire sua própria vida. Deus, Ele não quer que o ser humano se afunde nas drogas. Deus, Ele não quer que o ser humano se desvie do propósito da palavra dEle. Deus quer que nós, seres humanos, mesmo tendo doenças, dificuldades, dores, que nós possamos olhar para Ele, somente para Ele, o autor e consumador da nossa fé, porque somente Ele tem a cura e as respostas que nós precisamos. Não é o ser humano que tem tudo o que a gente precisa, não é o dinheiro que pode fazer tudo o que a gente precisa, não é a condição financeira, não é a felicidade desse mundo que vai te dar tudo o que você precisa. Lá no fundo do teu coração sempre vai existir um vazio, uma escuridão, a qual somente Deus pode clarear. Porque a palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e é luz para os meus caminhos. Então somente Jesus pode clarear a tua escuridão. Somente Jesus pode te dar saída para onde você não vê saída. Louvado seja Deus. E nós vamos ver que, tirando a parte da multidão, a Bíblia nos fala: pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe na língua com saliva. Depois Jesus, levantando os olhos aos céus, ele suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. E os ouvidos daquele homem e seus ouvidos foram abertos. E logo o impedimento da língua se desfez e ele falava perfeitamente.
Então, meus irmãos, olha só que interessante. A Bíblia nos fala que o Evangelho do Reino de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Agora imagina aquele homem surdo e gago vendo Jesus, colocando o dedo na língua e nos ouvidos daquele homem. Agora imagina a reação daquele homem vendo Jesus, tendo esse ato de fé. Se ele fosse um homem incrédulo, se ele não acreditasse nos mistérios de Jesus, ele ia falar: mas Jesus, o que você está fazendo? Você está colocando o dedo na língua, isso é nojento. Não coloque o dedo nos meus ouvidos, isso é nojento, eu não quero isso para a minha vida. Mas não, ele deixou que Jesus fizesse a vontade dele. Sabe o que isso quer nos falar? Que hoje em dia, para ser curado, para ser liberto, nós seres humanos, independente das nossas fraquezas, nós temos que crer que ainda Jesus ele faz milagres. Que ainda Jesus, através de busca, de campanha, o Evangelho da Palavra de Deus ainda liberta pessoas, ainda cura pessoas, porque tem pessoas que vê a Palavra de Deus se cumprindo e ainda não acredita. Mesmo pessoas vendo outras sendo mudadas, sendo libertas, ainda tem pessoas que não crê nos mistérios de Deus. E por causa disso, muitas pessoas perecem. Muitas pessoas continuam doentes. Muitas pessoas continuam com os problemas aumentando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, aos olhos de muitas pessoas, você buscando a Deus nas campanhas, orando constantemente, você vai ser taxado como louco, como louca, por causa da cura que você está buscando. Aos olhos de familiares, de pessoas que muitas das vezes estão no dia a dia do teu lado, você vai ser tido como uma pessoa fanática, uma pessoa que só pensa em Jesus, que só quer igreja. Mas isso é uma grande honra, porque por causa disso, dessa insistência, você vai ser curado, você vai ser liberto e você vai ser salvo. Então você tem que continuar buscando a Deus, independente da loucura que as pessoas pensam que é. Você tem que continuar buscando a Deus, independente do que possam pensar daquilo que você está buscando. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele homem foi aberto através desse ato. Jesus colocou a saliva no dedo e colocou no ouvido daquele homem, e aquele homem foi curado. Os ouvidos daquele homem foram abertos. A língua daquele homem se desfez, porque era enrolada. Aquele homem era gago. Então, meus irmãos, olha só que maravilha. Aquilo que está embolado na tua vida, quando você leva o teu problema para Deus, quando você busca a Deus na campanha, quando você põe o propósito de ler a Bíblia, de jejuar, matar a tua carne, se separar para Deus e se santificar das coisas ruins, aquilo que estava embolado ou aquilo que está embolado na tua vida acaba se desfazendo, acaba se desenrolando pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da oração e da santificação em que você está para com Deus. Então, meus irmãos, aquilo que está dando errado na tua vida vai passar a dar certo.
aquilo que está embolado na tua vida, Jesus ele vai desembolar e você vai voltar a viver melhor. Você vai voltar a enxergar melhor. No sentido espiritual, você vai começar a ver solução para os teus problemas. No nome de Jesus, você vai começar a ouvir a palavra de Deus que vai mudar a tua vida. Se no sentido espiritual você ouve a palavra de Deus e não vê solução, a partir de hoje, no nome de Jesus, os teus ouvidos espirituais estão sendo abertos para a palavra de Deus, para você compreender que a palavra de Deus ela é infinita, ela é incompreensível, ela é inerrante, ela não falha, ela vai além da nossa compreensão humana. Os teus ouvidos espirituais estão sendo abertos para você ouvir e entender que esse Deus, Ele é o Deus que opera, Ele é o Deus que faz, para quem crê na palavra dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que a palavra dEle vai operar na tua vida, no nome de Jesus. Assim que Jesus cura esse homem, Jesus pede que a ninguém ele dissesse. Contudo, quanto mais Jesus falava para não dizer, não só nessa passagem, mas a outras também, mais aqueles homens que foram curados falavam mais ainda dos feitos que Jesus tinha feito, a qual pessoas que não andavam passaram a andar, a qual pessoas que não enxergavam passaram a enxergar, a qual pessoas que não falavam e voltaram a falar. Então olha só, Jesus ele pediu que a ninguém contasse, porque uma certa feita ele disse que ainda não era chegado o momento. Mas irmão, que momento? O momento dele ser entregue nas mãos dos homens e ser açoitado e ser humilhado, escarnecido, para depois ser crucificado. Então não era o momento dele ser crucificado, porque se aqueles homens que foram curados dissessem, o nome de Jesus seria alcançado sobre a vida daqueles que queriam derrubar Jesus. Então Jesus pediu, olha, vocês não falam, porque ainda não é minha hora. Quando for a hora, vai acontecer. Só que quanto mais Jesus pedia para os homens não falarem, mais eles falavam. Mas irmão, por que aqueles homens falavam se não era a hora ainda de Jesus ser crucificado? Sabe por quê? Trazendo para o dia de hoje, eu vejo que quando um ser humano é curada, ele ou ela não pode ficar quieto, tem que falar, tem que testemunhar, para que o nome de Jesus possa alcançar mais vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dias de hoje, Jesus, Ele quer, antigamente Ele não queria, porque ainda não era chegada a hora, mas hoje em dia Ele quer que aqueles que são curados contem testemunho. Deus ele quer que aquelas pessoas que tiveram a sua vida liberta e salva das amarrações dos infernos possam contar testemunho, possam passar adiante e falar para aquelas pessoas que estão nessa situação de que Jesus ele tem poder para curar, porque nós um dia estávamos nessa situação. Hoje em dia Deus ele quer que o máximo de pessoas possam contar dos feitos dele, porque o nome de Deus tem que ser espalhado por esse mundo, porque há muitas vidas, há muitas almas que precisam ser salvas.
Então entenda que através da tua vida, você que está ouvindo a palavra de Deus, muitas pessoas vão ser salvas. Através da mudança de vida que Deus fez na tua vida, através do testemunho que você contar em certos lugares, com certas pessoas, vidas vão querer reconhecer quem é Jesus, para também ter a sua vida mudada. Pessoas vão querer saber o poder que esse Deus que você serve. Pessoas vão querer também ter essa presença maravilhosa do Espírito Santo, a qual você também tem, para servir de exemplo para outras pessoas. Então, minha irmã e minha irmã, se Deus te der uma cura, se Deus te libertar ou te livrar de algo, você conte ao máximo de pessoas o possível. Peça a Deus para te conceder oportunidades para contar do testemunho, para contar dos feitos que Deus ele fez na tua vida, para que o temor de Deus possa se apoderar sobre nações, sobre vidas, para que vidas e nações possam buscar a palavra de Deus e também ter o direito de salvação eterna, sendo liberto, curado e salvo pelo poder do nome de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida.